Fala galera, tudo bem? Começando aqui mais um podcast Destravando Mentes. Como vocês sabem, eu trago pessoas aqui que são relevantes nos seus segmentos e pessoas que para contribuir comigo e também com vocês que nos assistem. O podcast Destravando Mentes tem como objetivo trazer para você uma oportunidade, uma mensagem que significa que se eu e o meu entrevistado aqui, que hoje é o Caê Mota, tá certo, certíssimo. Não corta não, deixa aí. Que é meu amigo conterrâneo aqui da minha cidade natal, Campos do Goytacazes, e nós iremos bater um papo aqui para contribuir com vocês de como ele conseguiu sair da cidade de Campos do Goytacazes, exatamente de Goitacity, né? Goytacazes com I. Goytacazes com I. Ele falou que os Goytacazes é com Y. Ele falou aqui comigo que daqui a pouco ele quer emancipar Goytacazes, pegar o petróleo do farol. Você é o primeiro prefeito de Goytacazes. E eu vou ser o primeiro prefeito de Guarulhos. Então o Cauê vai contar um pouco da história dele aqui pra nós. E eu espero que você fique comigo nesse vídeo até o final. Manda a galera ficar com a gente. Fica aí, pô. Fica aí, dá uma moral pra gente. Que a gente tá divertido. Tá dando maior trabalho aqui pra gravar isso, tá ligado? Tive que roubar ele lá da agenda dele. Então fica comigo até o final para que você possa, após esse vídeo, sair daqui com uma mentalidade diferente e poder ir viver os seus sonhos, assim como eu vivo o meu, assim como o Cauê vive o dele. Valeu? Prazer! Obrigado por ter aceitado o nosso convite aí, obrigado mesmo de coração. Eu fico muito feliz de ver o conterrâneo tendo sucesso a nível nacional, a nível mundial talvez, né? Prazer é meu e também para mim é muito legal, claro que o alcance aqui vai muito além das fronteiras de Campos, mas poder estar aqui em Campos, falar um pouco de onde eu cheguei, de onde eu saí, essa trajetória, de repente colaborar para que outras pessoas também trilhem esses caminhos, né? Para mim é muito importante, assim. Pessoal, então, nós somos de Campos do Goytacazes, meu conterrâneo, Caê é jornalista, setorista do Flamengo, da Globo, ele vai contar um pouco da história dele. Você que é de outro local aí, já pega essa ideia, é importante a gente honrar as nossas origens. Então, a gente está fazendo questão de falar de onde nós somos, para que você também possa ter orgulho aí de você ter nascido e estudado em escolas aí da sua cidade. Não, por favor, não desonre as suas origens. Aí, conta um pouquinho dessa trajetória, assim, de você sair da sua cidade natal, que é uma cidade do interior do Rio de Janeiro, onde as oportunidades são escassas para muitos. E o que te diferenciou, assim, de um... Você contou para mim que você fez faculdade de jornalismo em Campos. Sim. O que diferenciou você, o Cauê, de outros que talvez tinham o mesmo sonho que você, mas não conseguiram alcançar, assim, sair das nossas quatro linhas aí? Então, cara, eu sempre tive muita convicção de onde eu queria chegar, entendeu? Mas eu sempre soube também que é preciso passar por uma trajetória, por uma estrada, até você chegar lá. Assim, eu até em palestras que eu converso, muitas vezes, a maioria delas em faculdades e tal, eu vejo garotos, até porque hoje o alcance, você consegue ter acesso a tudo muito mais fácil do que na nossa época. A gente vai ficando mais velho, já fala isso na nossa época. Então a gente vê muita gente que entra na faculdade e já quer ir na Copa do Mundo seguinte, já ir para a Olimpíada seguinte e tal. Acho que é possível, é importante que você tenha o sonho, que você tenha no horizonte ali onde você quer chegar, mas saber que você tem que chegar preparado para chegar a esses lugares. Assim. Uma coisa que eu sempre tive em mente era isso. Assim. Confesso que minha ideia inicial era fazer educação física, meu sonho inicial era ser entrevistado, não entrevistar. Todos nós, a gente tem esse desejo de ser jogador, de ser atleta e tudo mais. Mas acabou que não tive a perseverança de repente que eu tive para atingir o que eu atingi como repórter. Eu não tive para tentar ser jogador. Cheguei a fazer escolinha, base aqui de Americano, Goytacazes, São Cristóvão ali, que é aqui no centro também, enfim. Mas nunca tive perseverança porque é uma profissão que você tem que ser muito obstinado, tem que abrir mão de muita coisa. E eu sempre tive uma condição tranquila, assim, venho de uma classe média que sempre me ofereceu tudo e eu não tive essa obstinação, mas eu sempre quis estar no meio do esporte, no meio do futebol principalmente. E aí, quando eu fui escolher ali que faculdade fazer, eu fiz Cefet, na minha época ainda Escola Técnica Federal, quando eu entrei e tal, não tinha... Hoje o IFE, né? Hoje o IFE, não me abriu um norte assim muito grande, porque eu cheguei a fazer telecomunicações, não curti muito, larguei. Cheguei a fazer informática, não curti muito, larguei e me formei só no ensino médio. Então assim, você se encontrou após entrar depois de duas faculdades? Não, no caso, dois técnicos. Dois técnicos. Porque... Qual o conselho que você dá assim pra galera que muitas vezes acabou o ensino médio, agora vou ingressar numa faculdade, e muitas vezes pessoas que estão nos assistindo já ingressou num técnico, já ingressou numa faculdade e elas precisam, não é isso que eu amo, né? Ela precisa pivotar. O que foi o seu diferencial para você conseguir pivotar e falar, calma aí, esse técnico aqui vai ficar para depois?
A questão, acho assim, a gente não tem muito Teve tempo... cobrança da família? A gente não tem muito tempo a perder, na verdade, assim, nessa época até minha mãe, meus pais, né, queriam que eu seguisse nos cursos, até para aquela questão de, tem que ter um diploma, tem que ter uma formação e tudo mais, mas eu via que ali eu fazendo o curso de telecomunicações e depois de informática, não tinha nada a ver comigo, eu não ia seguir aquela vida, não era aquilo que eu queria e tal, e eu meio que bati o pé de largar e até encontrar esse caminho, assim, aí na hora de fazer o vestibular eu pensei em educação física, que era o caminho natural para quem sempre foi envolvido no esporte. Eu nadei muito tempo, joguei futebol, depois na escola futsal e tudo mais. Falei, vou fazer educação física para estar nesse meio. Mas depois parei para pensar que a educação física, o caminho natural era de repente dar aula em academia, em escola e coisa assim. Eu falei, não, cara, eu quero estar no esporte, mas no esporte de alto rendimento. Eu quero viver isso aqui. Quero estar numa Copa do Mundo. Quero estar no topo. Quero estar numa Olimpíada e tal. Se não foi como atleta, o que eu posso chegar lá? E aí eu busquei a comunicação social, que ainda na época era um curso que você começa como comunicação social, depois você escolhe qual rumo que você vai seguir, entre publicidade, relações públicas ou jornalismo. Confesso até que comecei pensando um pouco em publicidade, mas no meio do caminho assim, me apaixonei pela profissão, pelo jornalismo e, cara, o que eu sempre tive em mente, enfim, deixar eu falar bastante, assim, mas o que eu sempre tive em mente quando tu falou a questão, qual foi o teu diferencial e tudo mais, era que eu tinha que estar preparado para chegar ao máximo possível, assim, cara. Ou seja... Nunca quis chegar de orelhada ou chegar fácil ou tudo mais, assim. E aí, até demorei a fazer estágio, comecei no último ano da faculdade só no antigo A Cidade, mas eu lembro que na época, aqui em Campos, assim, primeiro que o esporte vivia um outro momento aqui em Campos, ainda tinha time de basquete, basquete cadeira de rodas, tinha o americano na Série A, o Goitacás ainda aspirando umas coisas e tal. Mas uma coisa que eu sempre tive em mente é que eu via alguns colegas que, por exemplo, eles fechavam a página do jornal dando notícias de Flamengo, de Vasco, que era muito mais Ctrl-C, Ctrl-V, aquilo que não era apuração do cara. Eu pensava, cara, para eu me preparar, eu tenho que ir para o clube, ir para o Goitacás, ir de bicicleta na época, cara. Saí de Goitacás e... Vinha de bike e tal. No caso, eu já morava aqui com minha mãe, aqui no centro, minha mãe e minha irmã, mas minha origem sempre foi lá de Goitacás, porque para quem é de mais distante é interior aqui de Campos, mas, pô... A gente já tá no interior do Rio. Interior do interior, e aí falei, cara, eu preciso me preparar. Então, assim, eu não queria pegar notícia que eu via na Globo.com, por exemplo, já, ou no UOL, nesses portais, sugar aquilo, reescrever, mas não tinha apuração minha, então... Ou seja, antes de você até chegar onde você chegou, para quem não sabe, o Cauê chegou hoje no nível, aí digamos que é o que todo jornalista deseja, que é responsável, as matérias que você vê do Flamengo na Globo, ele é responsável por muitas delas, e para chegar onde ele chegou, ele fez uma análise de mercado antes, ele viu os defeitos que o mercado tinha, e aquilo que ele tinha que propor como solução, que era fazer diferente daquilo que já tinha feito. Fica aí uma lição para você, assim, através dessa trajetória do Cauê. O que você pode criar de solução de diferente que já existe no mercado? Você visualizo ser nutricionista, visualizo ser dentista. O que as pessoas já fazem e o que é aquilo que você, como profissional, ao entrar nesse mercado de trabalho, o que você vai propor de diferente? Porque antes de você entrar, você já está visualizando a solução que você teria para aquela situação, né? Eu acho que assim, eu ia ali para o Arizão, para o Goitacás, para o treino do Goitacás com a mesma busca que eu vou hoje para o Ninho do Urubu, que é buscar informação, buscar pauta, buscar personagem, entendeu? Tipo assim, eu tratava na época lá atrás, em 2004, por exemplo, que foi quando subiu para o profissional Bruno Rangel, eu tratava ele como eu trato o Gabigol hoje. Eu ia para lá, ia entrevistá-lo, ia procurar saber da origem dele, fazer uma matéria sobre quem era aquele atacante, revelação que estava começando no Goitacás, e isso me preparou para quando eu chegasse no Rio de Janeiro, chegasse no Flamengo, no Fluminense, no Vasco, que são os clubes que eu cobri, e ter que entrevistar, eu tinha já muito mais dessa bagagem que eu construí aqui, não era mais um mundo novo. E se eu fico ali naquele Ctrl-C, Ctrl-V, copiando coisas de veículos de fora, só para fechar uma página, eu não ia ter essa preparação. Eu ia chegar lá e ia ter que aprender tudo isso de novo, sem contar que tu tem que entender alguma coisa que vai tornar você diferente, como tu falou. Se você quiser ler sobre o Flamengo, com todo respeito, você não vai comprar a Folha da Manhã, tu vai comprar o Lance, tu vai entrar no Globoesporte.com. Agora, se você quiser ler sobre americano, Goitacás, essas coisas, você só vai ter aqui. Então aqui tu está oferecendo um conteúdo que só você tem, entendeu? Ou seja, você sempre entregou qualidade independente.
se for um clube pequeno como o Goitacás, considerado a nível nacional claro. pequeno, que para nós aqui é um clube, meu clube de coração, também o seu clube é um clube muito grande, mas você faz com a mesma perfeição, com o mesmo zelo, dedicação, como você né? faz hoje com o Flamengo. Porque você não tem que pensar no que você está oferecendo, se é a notícia de que o Goitacás vai jogar a Série B do Carioca ou se o Flamengo vai jogar o Mundial. Você tem que pensar no seu trabalho que está sendo avaliado, entendeu? A qualidade do seu trabalho, não é a qualidade do personagem, é a qualidade do seu trabalho desempenhado, entendeu? É isso que vai te tornar um repórter melhor, um médico melhor, um dentista melhor. Acho que foi isso que me preparou muito para quando eu chegasse lá, já avançando um pouco no tempo, na ordem cronológica, em 2007, para o PAN, que eu era um freela de 2 meses. Conta um pouco disso aí. Pois então. Qual foi a sua primeira experiência profissional no jornalismo a nível nacional, fora da cidade de Campos? Você saiu de Campos qual ano mesmo? Saí de Campos em 2007. Nessa época eu tinha uma empresa de assessoria de imprensa e tal, mas as coisas não estavam muito legais. E eu recebi uma proposta de fazer um teste para ser freela no PAN do Rio de Janeiro, já na Globo.com. E aproveitou bem essa oportunidade. Lembro bem que eu fiz aí no caso até na época o teste eu tinha que escolher um jogo do Brasileirão e fazer uma crônica daquele jogo, e a crônica tinha que estar no e-mail da chefia 10 minutos após o apito final. Caraca. Até por ser online, tem toda essa dinâmica. E aí eu fiz um Figueirense e Flamengo, não me esqueço, cara. 2007 foi 4-0 Figueirense. Aí foi no domingo a matéria e tal, na terça-feira já chegou o e-mail, tá aprovado, o RH vai entrar em contato e seria um freela de 2 meses. E você estava preparado, né? Então, aí que entra a questão. Para mim, claro que te assusta um pouco a questão de chegar no Rio e tal, mas eu confiava muito no que eu podia fazer, no que eu era capaz. Porque você já estava fazendo. Sim, porque eu estava fazendo. Você não esperou chegar a algo para fazer, você já estava executando antes de você ter uma grande oportunidade. E rolou muito na minha carreira, que é de estar no lugar certo, na hora certa, que sim existe, mas a gente volta naquilo de estar preparado. De nada adianta você ter a oportunidade de estar no lugar certo, na hora certa, e não estar preparado. E foi muito isso, assim, eu lembro que na época eram 2 meses de freela, o primeiro mês ainda dá aquela assustada, um ambiente novo, cidade nova, cidade grande e tudo mais, que foi o período do PAN, e aí durante o PAN, um funcionário tinha pedido demissão para pós-PAN, e aí a gente já teve aquela percepção de que teria uma vaga. Ou seja, éramos 12 ou 13 freelas e um ia ficar. Caraca. E aí, cara, aquilo assim, não é querer ser melhor que ninguém, mas tipo assim, tu tem que buscar o seu. Eu falei, cara, essa vaga tem que ser minha. Eu tenho que dedicar mais, eu tenho que entregar mais, eu tenho trabalhar mais que todo mundo. Eu tenho que fazer mais para que essa vaga seja minha. E acabou sendo, e eu estou há 13 anos na casa. E aí vem muito naquilo da preparação que eu busquei aqui. Porque eu lembro muito bem que quando acabou o PAN, vinha o Parapan. E o pessoal tinha se preparado muito para o PAN, e deu meio que aquelas, caramba, vem o Parapan, e aí como é que a gente faz e tal. E eu peguei no ambiente aquela preocupação assim, com o Parapan. E aí eu ali meio tímidozinho, tinha acabado de chegar, então chamei um dos chefes e falei, cara, não sei de que maneira eu posso ajudar aí, mas eu tenho experiência já com esporte paralímpico. Lá em Campos tem uma ONG de esporte paralímpico, a ONG Esportes Sem Fronteiras. Eu fiz a assessoria deles. No período que eu estava aqui, minha monografia foi sobre eles e tal. Falei, cara, eu tenho já um know-how, tenho um conhecimento de esporte paralímpico, que é um esporte muito específico e tudo mais. Se você quiser ajuda, conta comigo. No outro dia eu cheguei, ele falou, Caio, vem cá, tira foto ali. Eu falei, tira foto pra quê? Não, tu tá credenciado no Parapan. Boa. E aí do Parapan, meu irmão, tipo assim, a escala dizia, ó, Caio tá no atletismo no Engenhão. De 9 às 6. Eu pedia antes para ir de manhã cedo para bocha e depois pedia para ir para natação e entregava. E acabou que essa uma vaga acabou sendo minha. Você trabalhou mais que os demais, na verdade. Não sei se mais que os demais, mas eu fiz. Você lutou. Eu fiz acima do que eu poderia. Você já aplicou uma palavra chamada over delivery. É um dos pilares do meu trabalho. Se o cara me contrata fazer A, B, C, eu faço C, D, F, G, H. Você fez exatamente isso. O seu chefe esperava algo de você, você entregou além daquilo que ele esperava ou imaginava. Da proatividade, você buscar, e vem muito do prazer que você tem pelo que você faz também. Assim, claro que isso tinha muito pela questão de querer aproveitar, agarrar a oportunidade, querer. Porque assim, a gente tem que ter uma linha muito tênue entre você querer muito o seu e você também, de repente, querer atrapalhar o caminho do outro. E o chefe que te confiou, ao primeiro trabalho, foi o mesmo chefe que te confiou ao Parapan? Não, eram chefias diferentes. Mas ele te validou. Porque assim, o chefe que me aprovou,
me jogou para esse chefe que foi do Parapan, que era o chefe... Se ele te recomendou, ele confiava no de seu esportes trabalho. olímpicos ali e tal, que está até lá hoje, que é o Cabelo. E acabou que as coisas deram muito certo. E dali para cá, eu fui contratado na época no cargo que seria, na hierarquia, o mais abaixo lá, que era tempo real. A gente fazia aquele tempo real que vê pela TV e transcreve ali e tal. E aí eu fiquei um ano no tempo real, de meados de 2007 até meados de 2008, mas nesse período sempre proativo em outras funções, assim, eu pensava em pauta, eu lembro que eu ofereci pauta do Goitacás, eu lembro na época tinha um jogador do Bangu, que o nome era Zidane, eu falei, pô, tem essa pauta que é curiosa aqui, posso fazer? Não, vai lá, pode fazer. E aí precisava daquilo, de uma coisa ou de outra, falei, cara, tem essa pauta que eu quero fazer, comecei a cobrir o clube como folguista. E aí cobria o clube como folguista, que é o quê? Tem os setoristas, mas eles têm que folgar. Acabava que na terça-feira a folga era do cara do Botafogo, eu ia no Botafogo. Na quarta do cara do Fluminense, eu ia no Fluminense e tal. E aí fui buscando e fui desenvolvendo e fui apresentando essa aptidão para ser setorista, que é uma função que me encanta muito e que mexe muito comigo, porque passa pelo frisson da notícia, pela necessidade de network. E hoje você é o setorista do maior clube do Brasil. Então, e aí foi isso. Eu já comecei com o Flamengo em 2008, que foi meu primeiro clube como setorista, juntamente com o Edu Peixoto, que na época era referência e tal, e foi muito importante para mim isso também. E hoje são já 12 anos depois, aí estou no Flamengo de novo. Após 12 anos. Como setorista, e enfim, vivi muita coisa. Agora eu quero que você fale um pouquinho, ó. Eu vivi Copa do Mundo, vivi isso, e eu queria entrar um pouquinho dentro de algum aprendizado que você viveu lá em Chapecó. Para quem não sabe, teve o acidente do Chapecoense e o Caê estava lá fazendo a cobertura da Chape. Você mudou para lá, né? Globo te enviou para lá. Exato. E eu gostaria que você compartilhasse assim, qual aprendizado você tirou daqui? Foi um ano, né, que você permaneceu? Foi um ano lá, foi a gente acaba que no mundo profissional, e é até um problema, a gente acaba muitas vezes ficando muito frio, né? A gente trata com as coisas de maneira muito objetiva. E foi importante pra gente, para mim, pelo menos, para humanizar muitas coisas, assim. Eu estava, entre aspas, diretamente ligado com o acidente, por uma questão mesmo, essa proatividade que eu te falei. Eu cobria Vasco em 2016 e lembro perfeitamente que no dia 28 de novembro tinha sido o meu último dia no Vasco, que foi até o Vasco jogou a Série B naquele ano. Foi uma segunda-feira, o Eurico deu uma entrevista falando do balanço do ano e tal, e eu saí de férias. Então, na terça-feira, dia 29, seria meu primeiro dia de férias. E no dia 28 para o 29 eu dormo muito tarde, estava de madrugada em casa, um amigo mandou no grupo do WhatsApp um print do Twitter, falando que o avião não tinha saído do radar. Eu falei, cara, só pode ser sacanagem, isso não é possível. Aí eu logo busquei na busca no Twitter e tava, o avião da Chape saiu do radar, sei lá o que e tudo mais. Eu logo mandei a mensagem pro Bruno Rangel, que é o nosso conterrâneo daqui, e pro Arthur Maia, que eu tinha trabalhado com ele no Flamengo, e por coincidência, na semana anterior eu tinha falado com ele, porque tinha ido para a final e tudo mais. E ele era de Alagoas, mas era vinculado ao Vitória, então a gente sempre se encontrava também no Carnaval de Salvador. Eu falei, e aí, vai pro Carnaval e tal, sei lá o quê. E aí, enfim, a gente sabe que aquela situação toda do acidente, e eu tentava avisar para a chefia, avisar pro meu chefe direto, mas era madrugada, todo mundo dormindo, eu ligava, mandava mensagem, nada, fiz o quê? Peguei o Uber e fui para a redação, cara. Mesmo que fosse meu primeiro dia de férias, no dia seguinte, fui para a redação, e, enfim, aí criou todo o envolvimento com o acidente, por tudo que foi aquela tragédia, pra gente que vive do esporte, pra gente que viaja rotineiramente e tudo mais. E aí, passado aquele turbilhão todo, eu enfim saí de férias. Mas saí de férias meio que sem conseguir desligar muito, né? Aí te enviaram pra Chapecó? Aí saí de férias, durante as férias eu tive essa percepção, falei, cara, vai ter que ir alguém pra lá. Vai ter que ir alguém pra lá, porque é uma coisa que vai ser um ano que é diferente. E eu falei com a minha chefia, eu de férias, falei assim, ó, se tiver que ir alguém pra lá, eu tô disposto, vocês veem aí e tudo mais, mas se tiver que ir alguém, eu tô pra lá, porque assim, a minha profissão é muito contar histórias, cara. Eu parava pra pensar muito assim, falei, cara, o United, em 58, teve um acidente, e até hoje é lembrado, até hoje as pessoas buscam o Google para ver como é que foi naquela época e tudo mais. Eu falei, cara, é um evento histórico, é uma situação histórica, eu quero estar lá cobrindo. Daqui a 100 anos, daqui a 100 anos quando buscarem como é que foi a reconstrução da Chapecoense e tal. Você tá lá. Boa parte do que aconteceu eu que contei. E aí morei um ano lá, é bem complicada a questão de você ter aquela linha tênue entre a função de jornalista, que é informar, que é questionar, que é muito importante, e um acidente
muito polêmico das causas e tudo mais, e, inclusive se a Chape tem culpa, responsabilidade ou não, enfim, tudo mais, e também a parte humana de você entender tudo aquilo que movia não só o clube, mas a cidade como um todo. A cidade toda mobilizada. Porque, enfim, é um clube que representa até mais do que a gente tem aqui, Americano de Goitacazes, assim, tipo, tanto que no voo tinha empresários, apoiadores e tal, não era só a delegação. Então, assim, aonde você ia, aonde você falava, tinha pessoas envolvidas com alguma vítima. Foi um ano muito importante para me tornar até mais humano do que eu era, e foi uma super experiência. Hoje eu sou amigo pessoal dos 3 sobreviventes, assim, a gente conseguiu construir uma relação muito boa, e isso me orgulha muito por ter conseguido desempenhar a minha função sem perder essa humanidade que a gente tem que ter. E por azar eu acabei vivendo outra tragédia logo depois agora, com incêndio no Ninho e tal, e isso me preparou muito para saber como lidar nesse momento agora. Né? Então, assim, talvez a maior lição que você tirou lá foi não perder a sua humanidade e mesmo assim entregar seu trabalho como jornalista. Exato. Eu acho que é importante você saber que por mais que você queira ser um bom repórter, você queira ser um bom empreendedor, você queira ser um bom médico, você, acima de tudo, tem que ser uma boa pessoa. Assim. Caraca. Uma coisa que eu falo muito lá, assim, eu não quero daqui a 10 anos quando eu voltar para cá, para Campos, ou fui para Chapecó, que minha esposa é de lá, teve isso também, fui para Chapecó, eu minha esposa, conheci, enfim. Para onde quer que eu vá, eu não quero que fale assim, pô, o Caí era um baita de um repórter, dava furo, notícia em cima do laço e tal, mas o cara era um mó babaca, meu irmão. Isso não vale de nada, meu. O que vale é falar, pô, o Caí era maneiro pra caramba, a gente conviveu aqui dentro da Globo 13 anos, o cara era alegre, era divertido, e além de tudo era um bom profissional. Acho que isso que a gente tem que ter em mente, assim, o sucesso profissional não está acima de tudo. Assim. Qual foi o momento mais marcante, assim, durante o período que você morou em Chapecó? Cara, mais marcante, caraca, eu fecho o olho agora e lembro disso. Cara, eu falo muito isso quando perguntam pra mim, tanto do momento mais marcante da carreira quanto de lá, assim. Foram muitos momentos, naturalmente, desde Recopa, primeira entrevista com o Foma na casa dele, no dia que ele teve aula e tudo mais. Mas o que mais me marca, assim, mais lembra, o que vem à mente primeiro, foi na missa de um ano, cara. Que na missa de um ano, enfim, a gente fez uma grande cobertura por um ano, teve muita, também é um exemplo legal, assim, que eu acho. A gente teve a preocupação de fazer uma cobertura que desse um alento, um carinho à família, não fosse aquela coisa invasiva, assim. Eu lembro que na época, eu, com um artista plástico local lá, o Digo, que tinha feito já ações pela cidade, eu fiz uma parceria com ele para a gente fazer ações pro site, que naturalmente ia ser uma lembrança para as famílias, e eu falei com as 77 famílias, as 71 famílias que perderam os entes e os 6 que sobreviveram, e a gente deu um panorama atual de como tinha sido aquele ano para cada um dos 7, mas da maneira mais simples, mais singela possível, sem ser invasivo, ou seja, a gente informou, mas não invadiu o espaço deles. Acho que isso é muito interessante. Agora, falando da tua pergunta, na missa, porque, cara, na missa, na hora que passou no telão das pessoas todas, ali que caiu a ficha pra mim de que foi muita gente, cara. Foi muita gente que perdeu a vida. Quando você viu o Bruno Rangel, assim, seu conterrâneo, que causou uma sensação diferente? Cara, eu chego até a ficar emocionado. Que ele também é lá da sua área. Né? Cara, o Bruno é um cara que, por motivos distintos, marcou muito minha carreira, assim, tipo, em 2004, como eu te falei, no Goitacazes, ele estava subindo, eu lembro perfeitamente do Vitor Luiz, na época, aí, jogando no Flamengo, que era o técnico, falando, esse menino é diferente. Esse menino tem a capacidade de finalização, me arrepia também, velho. Esse menino tem a capacidade de finalização, enfim, e aí, sabe lá por quê? Ao longo da minha carreira, por mais que a gente tenha traçado trajetórias bem diferentes e tenhamos chegado ao mesmo lugar na frente, foram vários daqui. Enfim, tinha da geração dele, tinha o Naninho, que hoje é cantor, tinha o Edivan, que não sei onde foi parar, um zagueiro, e o Bruno, pô, ele foi pro Pará e eu acompanhava, no Ananindeua, no Paysandu, depois ele foi lá para Santa Catarina, eu acompanhava ele no Joinville, no Metropolitano e tal, e aí eu lembro que em 2014, quando ele foi, já na Série A, ele foi no Rio, eu sou muito amigo do fisioterapeuta da Chape, falei, pô, Billy Bill, fala com o Bruno de mim e tal, ele mandou uma camisa, cara, autografada e tal, eu tenho até hoje. E depois aconteceu essa tragédia no ano anterior, como eu cobria Vasco também. Rolou algumas sondagens do Vasco a ele, possibilidades, a gente se falou e tal. E aí quando chega lá e tu vê assim, essa ligação, minha mãe achou uma matéria minha com ele em 2004, no Jornal A Cidade e tal. É diferente, assim, tipo assim, a tua emoção é diferente
pela proximidade que você cria, assim, né? Depois acabei lá conhecendo a esposa dele, amigos dele na região e tudo mais. Hoje ele continua sendo o maior artilheiro da chave? Continua sendo, isso vai ser difícil de bater. Campista do Parque Prazeres. O maior artilheiro da chave, acho que ele e o Danilo ali são os maiores ídolos, vai ser difícil alguém superar, assim, cara. Mas é isso, assim, a gente não perder esse lado humano, assim. Fica aqui a nossa homenagem, né? A família do Bruno, a todos aí que assim, teve o prazer e a honra de conviver com ele. Né? A gente está aqui falando de pessoas que saíram de campos para alcançar coisas grandes, cada um na sua área, e ele é um grande exemplo também de... com certeza. Um abraço aí para todos os familiares. Mas vamos lá, conta mais para nós, assim, após a Chape, você teve outras experiências, e recentemente essa experiência de acompanhar o Flamengo. Você achou mesmo que o Flamengo ia levar o Mundial novamente, assim, em cima do Liverpool? Cara, o Mundial... Você chegou a falar, caraca, vai levar, mano. O Mundial foi uma coisa bem palpável ali, assim, foi um jogo que houve muito aquela polêmica do foi igual para igual, não foi e tal. Eu achei que jogou mais do que na Libertadores na final. Não, isso sem dúvida. Jogou muito mais do que jogou contra o River. O jogo do River foi um jogo ali histórico e... Enfim, só quem estava lá vai entender, porque nada indicava que ia sair sequer um empate, né? Mas aí falando um pouco da trajetória, já que a nossa ideia aqui é falar de tomadas de decisões. Exato. Assim, porque tudo que acontece na nossa vida são tomadas de decisões. Assim. E aí eu queria só voltar um pouquinho, para voltar no ano de 2011. 2011, entre 2007 e 2011, as coisas aconteceram muito rápido para mim. Aí muito aquilo do lugar certo na hora certa, assim, tipo... cobri Flamengo em 2009. Eu tenho uma filosofia, me permita te interromper. Eu não espero as oportunidades, eu crio as oportunidades. Durante toda a sua fala, eu observei que você criou, você não aproveitou, você se colocou disponível sempre. Claro. Apesar de fazer no tempo real, você estava ali disposto a fazer outras coisas que era além. Então, assim... durante toda a sua trajetória, eu estou percebendo que você criou as oportunidades. Sim. Você colocou disponível para morar em Chapecó. E o fato de você estar preparado também é você criar a oportunidade. Né? Então a sua capacitação te deixa confiante para você criar as oportunidades. Cara, eu tenho uma coisa que eu vivo num dilema muito grande porque eu sou muito autoconfiante. Né? E isso é perigoso, você não pode perder o limite disso. Assim, mas, e outra coisa que eu falo, às vezes em palestras que eu dou e tal, isso aí tá óbvio no vídeo, eu tenho uma disfunção vocal, eu sou gago. Já fui muito pior e tal, mas isso nunca me prendeu, cara. Pelo contrário, eu acho que isso me impulsionou muito mais. Porque eu pensava, cara, assim, eu sou assim, eu falo assim, eu posso melhorar e tal, mas eu não posso deixar que isso me limite. Se limitasse, eu não seria repórter, que é uma profissão que eu estou falando o tempo inteiro. Então isso para mim como pessoa, acho que foi uma coisa que eu soube tirar o proveito disso e não me reduzir por conta disso, não me diminuir por conta disso. Mas aí voltando ali, entre 2007 e 2011 as coisas aconteceram muito rápido e muito boas. Claro, eu estava preparado, como eu falei, o cavalo passou selado e eu soube galopar. Porque, às vezes, se passa selado, você ou não monta ou cai. Mas deu certo ali no lance do Parapan. Depois, em 2009, eu começo o ano cobrindo o Flamengo. Termino o ano cobrindo o Fluminense, ou seja, um campeão brasileiro e o clube que teve, de repente, a campanha mais impressionante da arrancada. Em 2010, eu cobri a Fluminense, campeão brasileiro, ou seja, eu estava em evidência. Nos clubes que me colocavam em evidência, mas aí cabia a mim dar conta do recado. E eu lembro que eu fiquei muito frustrado, por mais que hoje eu entenda que era uma coisa que não faria muito sentido pelo pouco tempo que eu tinha de casa, eu fiquei muito frustrado de não ir para a Copa da África. Porque eu sabia o tanto que eu estava entregando. E eu tinha esperança. Fiquei frustrado, não fiquei chateado, nada, fiquei frustrado. E acabou que aquilo para mim foi um divisor de água na minha carreira. Durante a Copa da África aconteceu o caso do Bruno. E eu tinha uma relação com o Bruno e com o Macarrão. De dia a dia, óbvio. Não falo mesmo. E acabou que a empresa me mandou para BH para cobrir aquele caso. Eu fui fazer a cobertura não criminal, mas a cobertura social. Fui lá para Ribeirão das Neves, já quem que era o Bruno, enfim. E essa cobertura, no ano seguinte, me rendeu um prêmio João Saldanha de jornalismo e tudo mais. Prêmio tanto online quanto mídias gerais, assim. Você desempenhou um papel muito importante, né? Porque enquanto toda a mídia dava uma versão criminal, você estava... Sim, uma outra visão.
E aí, tipo assim, é aquilo de você, às vezes, tu vai ficar puto, muito puto, porque uma coisa não aconteceu. Mas tu não tem tempo pra ficar de beicinho, cara. Logo apareceu uma outra oportunidade. Eu acho que essas coisas assim que acontecem em nossas vidas profissionais, eu costumo dizer que são cicatrizes. Cicatriz significa que a gente foi ferido, mas não vencido, tá ligado? Então, assim, não adianta talvez a gente não entende hoje, mas se a gente entender que todas as coisas que acontecem conosco na nossa vida profissional ou pessoal são para cumprir um propósito, e se a gente aprender mais rápido que a gente puder, a gente vai ter mais sucesso mais rápido ainda. Eu acho que assim, o mundo hoje em dia, isso em 2011, já 2010, hoje em dia menos ainda, não aceita muito você perder tempo ou buscando o culpado, ou apontando o dedo, ou nada mais. Mas de repente você se sinta injustiçado e é um direito seu, mas olha pra frente, cara. Busca o próximo passo para você, para quem tentou te sacanear, na próxima vez falou, não, aqui ó, tô conseguindo de novo e tal. E aí passou isso tudo, pô, cobri Fluminense campeão brasileiro, Flamengo campeão brasileiro, cobri Libertadores com o Fluminense, cobri Sul-Americano com o Fluminense até a final, ganhei prêmio por causa do Bruno e tal. Falei, cara, e aí? Tudo deu muito certo, muito rápido. Falei, cara, tô inquieto, tô me coçando e tal. Olhei pro meu horizonte, eu tinha uma Copa do Mundo aqui e uma Olimpíada aqui. Falei, cara, eu não vou esperar até 2018 para fazer um grande evento. Aí eu voltei de férias em 2011, chamei meu chefe e falei, olha só, tô querendo ir morar em Londres. Aí, pô, legal pra caramba e tal, mas cara, a gente não tem orçamento para isso, não tá previsto que ninguém vai pra lá agora e tal. Eu falei, não, beleza, mas eu vou e tal. Vim avisar que eu tenho, acho que é um mercado que vai se abrir, quero ir. Eu lembro até muito bem a frase que ele falou assim, falou, cara, a gente não pode te demitir, até porque pô, tu tem avaliação boa, acabou de ganhar prêmio e tudo mais, mas eu na tua idade faria a mesma coisa. Isso foi abril, maio. Foi ousado. Isso foi abril, maio. E aí eu falei assim, beleza então, eu vou para Londres, quando eu for para aí, eu aviso. Aí chegou em outubro, eu falei, e aí? Onde é que eu assino para minha demissão? O pessoal ficou meio espantado assim, não, eu falei, eu vou para Londres e tal, mas pô, quero trabalhar para vocês e tudo mais. Me demiti e fui para Londres fazer freela, assim, correr atrás, porque eu sabia do mercado que se abria com a Olimpíada, e eu sabia da confiança que eles tinham também no meu trabalho. Assim, foi uma decisão audaciosa? Foi. Mas eu confiava muito também no que eu tinha, na história que eu tinha escrito, sabia da relação que eu tinha com eles, tudo mais. E aí fui para Londres. Tinha crédito na casa. Fui para Londres como freelancer. Passei novembro, dezembro fazendo freela só para casa, até que em janeiro me chamaram e falaram assim, ó, a gente está gostando muito do seu trabalho, a gente quer você pra gente durante o ano, vamos fechar um pacote para ser nosso correspondente. E acabou que eu fiquei 2012 inteiro morando em Londres como correspondente, não como vínculo empregatício, mas como freela fixo. E enfim, as coisas deram bem certo, assim, eu acho. Ou seja, você nunca estava satisfeito, uma lição que eu estou aprendendo aqui com o Cauê e você também, vocês aprendendo, nunca esteja satisfeito na sua zona de conforto. Zona de conforto é a pior coisa que pode existir, cara, assim, porque, enfim, a zona de conforto te leva a lugar nenhum, cara, tipo assim, não te puxa para lugar nenhum, só pode te puxar para baixo, assim, tipo, a questão é você tá buscando novas coisas que sempre te desafiem, que te coloquem em situações desconfortáveis. Que te move, né? Cara, o que vai me mover? Qual é o motivo pela qual eu vou acordar de manhã cedo e querer batalhar? Acho que você tem que ter esse motivo, né? Assim, essa temporada é minha 8ª temporada cobrindo o Flamengo já. Esses 12 anos como setorista são 8 cobrindo o Flamengo. É bastante coisa, assim. Mas, cara, é uma temporada que eu voltei de férias agora há pouco tempo. Eu tô começando, assim, tu volta... não vou dizer com medo, mas tipo assim, falando, caraca, como é que vai ser? Eu preciso provar, eu preciso renovar minhas fontes, eu preciso reciclar, né? Me reciclar, eu preciso adaptar, eu posso muito falar assim, criar coisas novas. Eu já estou muito mais tempo que os outros e tal, então, pô, só vou tocar pro lado que tá legal, entendeu? Tipo assim, eu tenho 2 Copas, 2 Olimpíadas. Cara, as 2 Copas que eu fui cobrir a Argentina, eu cobri nas 2 a Argentina, eu ia falar, caraca, será que eu vou conseguir, meu irmão? Caraca, será que eu vou conseguir? Como é que vai ser? Pô, eu não tô por dentro do jogador tal, do como é que é o técnico, sei lá, chega lá, os caras são meio fechados e tal. Mas é esse medo, essa dúvida de conseguir ou não que me faz conseguir. Que eu não posso chegar lá, sou o Caê da Globo, tal, tranquilo, vou chegar aqui, o que eu fizer tá bom. Não, cara, não tá bom. Acho que o repórter, o seu desafio, acho que
assim como a sua profissão e as demais, seja você qual segmento você atua, tá? Você precisa de informações gerais. Você precisa pegar as informações que você tem, seja possuído de informações gerais, porque isso vai te acrescentar no seu trabalho. O desafio dele, talvez, em cobrir a Argentina, seria ter as informações gerais de alguns atletas que você não tinha convívio diariamente, não sabia. Então, assim, quanto mais informações gerais, seja da sua área, você ter, sou só nutricionista, vou ter só focar aqui, não. Quanto mais você puder absorver informação... Tem que estar com a mente aberta, porque é isso que vai te preparar para qualquer situação. Uhum. Agora, uma coisa que isso, pelo menos eu tenho isso para mim, assim, eu sei o quanto que eu sou preparado, mas eu tenho comigo que eu tenho que sempre estar provando para mim o quanto que eu sou preparado. Seu maior inimigo é você. Eu não posso sentar em cima do que eu já construí, entendeu? Uhum. E aquilo assim, é uma coisa que eu tenho em mente desde que eu saí daqui de Campos, assim, eu não poderia sair de Campos para ser mais um. Não o que eu quero, mas eu quero ser o melhor que eu posso e o meu que eu posso um pouco melhor do que eu posso, porque assim eu vou conseguir estar sempre buscando coisas grandes, entendeu? Eu costumo dizer que, tipo, o nosso maior inimigo é só chegar na frente do espelho todo dia de manhã. Você vai achar, certa vez, um cliente meu falou, aquela loja ali vende 150 mil, eu vendo 300. Aí eu fiz uma pergunta para ele, falei, cara, e se a loja ali vendesse 400 mil, você ia trabalhar para superar ela, não ia? Aí ele, com certeza, ia trabalhar para vender 500 mil. Eu falei, então, cara, o seu maior inimigo não é o concorrente, é você mesmo, você que está se limitando no seu crescimento. Então, se o seu concorrente vende mais que você venderia mais. E, cara, assim, e quando tu tem essa convicção e essa percepção de que você está se puxando ao máximo, mesmo que de repente o seu concorrente ou o cara que está do seu lado esteja melhor, rendendo mais, performando mais que você, e claro que isso vai te estimular, mas isso não vai te frustrar, porque tu sabe que você já está se puxando ao máximo. Se ele for melhor, se ele está melhor, se ele deu um furo antes de você, parabéns para ele. Isso não quer dizer que não é o fim do mundo, entendeu? Mas tu tem que ter a convicção de que você fez o que era possível. Explica pra galera que está nos assistindo aí o que é um furo jornalístico. Não, o furo que a gente fala é quando assim, a gente que trabalha com informação, basicamente, ainda mais hoje com a internet, com a velocidade... Competindo contra você. Com tudo em tempo real, dar o furo é você dar uma informação primeiro. Por exemplo, o Flamengo contratou o Messi. Alguém vai noticiar isso primeiro. Pode ser o Globoesporte.com, pode ser o UOL, pode ser o Lance, pode ser lá da Espanha, pode ser da Argentina, mas alguém vai dar primeiro essa notícia. Quem deu primeiro deu furo, os outros correm atrás, entendeu? Basicamente isso. Mas você que estava sem entender até agora que é um furo, isso é um furo. Vamos lá, vamos continuar furo então? Não é isso aqui, né? Vamos continuar, você quer pautar sobre a Copa do Mundo, você quer... Cara, é isso, assim, Copa do Mundo, vim com a camisa da Copa assim, é o ápice, né, cara? É o que a gente sempre busca, né, cara? Quando eu comecei... É o topo da cadeia alimentar. Quando eu comecei a faculdade ali, era uma coisa muito distante, entendeu? Por isso que eu falo assim, eu construí uma história, uma trajetória, uma estrada para chegar até lá. Mas era uma coisa muito distante, assim, e hoje eu cobri 2 já, quer dizer, digo até para valorizar que cobri 4, né? Porque cobri 2 mundiais de clubes, né? Do Corinthians em 2012 e 2019 do Flamengo. Mas falando da Copa do Mundo em si mesmo, assim, é o ápice, assim, é uma coisa muito fora do normal, assim, é um evento, principalmente fora do Brasil, porque, assim, claro, aqui foi super legal e tal, mas quando é fora a gente tem uma magia especial pra gente que trabalha principalmente assim. É impressionante, assim, porque são os principais jogadores, são o mundo inteiro ali e tal, então tu tá em evidência, a tua autocobrança é muito maior, enfim, o teu prazer também, não vou dizer que é maior, mas é diferente e tal. É uma situação muito, muito bizarra, assim mesmo. Só quem vive mesmo, né? Para falar, tipo assim, eu não posso falar em palavras assim, como o que é a Copa do Mundo como realização profissional. É uma coisa que não tem explicação. Não é, nada supera, assim. Eu até falo que o lance mais importante da minha carreira que eu vi e o jogo mais importante foi a final da Champions que eu cobri em 2012. Mas como realização é a Copa do Mundo, assim, porque é o que você almeja, né? É o que você busca e tudo mais, enfim. É a cereja do bolo e tenho muito orgulho, assim. Então, assim... E é aquilo que eu te falei, que me norteia, assim. A gente está há 3 anos de uma próxima Copa, se eu vou, se eu não vou, não sei. Não depende só de mim, eu vou tentar me esforçar para ir e tal. Mas é para onde eu olho e para onde eu miro. E é o que vai me dar inspiração e força
a motivação para percorrer esses 3 anos, entendeu? Eu lembro que quando acabou na Rússia, eu falei, caraca, vem o Catar daqui a 4 anos e meio e tal, pô, mas imagina se eu penso, pô, agora eu vou viver 2 aninhos tocando pro lado, lá em 2020 eu volto a meter o pé. Não, cara, tipo, eu passei agora o maior ano profissional da história do Flamengo, midiaticamente falando e tal. Imagina se eu tô ali para viver e não tô preparado porque eu só tô pensando lá na frente, entendeu? Então, assim, isso que processo, né? É um processo. Respeitar o processo. Ninguém chega a uma Copa do Mundo, ninguém sai do Arizão para a Copa do Mundo, entendeu? Tem que assim ter como processo. ninguém sai de 100 seguidores para 100 milhões e tal. Tudo é um processo, cara, porque assim, isso faz com que seja uma constância. Isso faz com que eu tenha ido para uma Olimpíada, para 2 Olimpíadas, para a Copa do Mundo, para 2 Copas do Mundo, tudo, sei lá o quê. Não é um elefante na árvore. Você tem que se preocupar para isso, em construir para que você não só viva o momento, mas que você chegue com consistência ao momento. Isso aí, estou dando um exemplo da Copa do Mundo, tal, mas isso, eu acho que isso se aplica na sua se aplica profissão. em qualquer profissão. Tal. Tipo, não adianta você querer ter o boom sem estar preparado para tal. Então tu vai viver aquilo ali e depois vai ter a frustração. Tu tem que estar ali com o alicerce ali para você chegar lá. É como construir uma casa sem alicerce, né? Você precisa se alicerçar bem. Você se alicerçou com as suas experiências profissionais aqui no Goitacás. Assim, eu gostaria, para a gente finalizar nosso bate-papo, gostaria de fazer 2 perguntas a você. Na verdade não é pergunta, eu gostaria que você mandasse 2 recados. O que o Cauê, campista, morador de Goitacazes, tem a dizer para os jovens campistas da nossa cidade? Assim? O que você, como pessoa física, tem a dizer para eles? Eu acho que o principal é não se limite. Assim. A gente vem de uma cidade que a gente mesmo muitas vezes menospreza, trata como interior, sendo que é um interior muito maior do que muita cidade grande por aí. Um exemplo que eu dou é que quando eu morava aqui, eu lembro que eu saía para viajar, ia para balada, para as coisas, tu é de onde? Eu sou do Rio. Que tu queria dizer que era do Rio. Depois que eu saí daqui, para onde quer que eu vá, eu falo que eu sou de Campos, entendeu? Tipo assim, todo mundo que me conhece sabe que eu sou de Campos. É verdade mesmo. Todo mundo que me conhece... Nossos amigos em comuns falam, Cauê, pô, lá de Campos. Todo mundo que me conhece sabe do Goitacás, entendeu? Tipo assim, valorizar mesmo a tua origem e entender que... Cara, é piegas, é clichê e tal, mas só depende da gente, cara. A gente é capaz de tudo, assim. Se tiverem 100 alunos de comunicação vendo esse vídeo agora, obviamente que não são os 100 que vão conseguir ter um êxito profissional que eu tive, mas pode ser que 1 ou 2 tenha. E esse 1 ou 2 tem que ser... Os 100 tem que pensar que esse 1 ou 2 vai ser ele, entendeu? Não adianta pensar, é difícil, é complicado e tal. E era o que eu tinha em mente, assim. Eu nunca pensei, sou de Campos e tal, vou ter que fazer a vida aqui na cidade, ou então falar, não vou fazer nunca comunicação, porque aqui em Campos só tem a diária, a Folha, na época monitor campista e tal. Não, cara, eu sempre tinha em mente que dependia de mim chegar longe, entendeu? E eu cheguei. Óbvio que muitos não chegaram e seguiram por outros caminhos, de repente estão ganhando mais que eu, estão mais felizes que eu. Não quer dizer que ninguém é melhor que outro, mas assim, é ter a obstinação e a convicção de que a tua história é quem escreve é você. Eu até fico meio assim por ser do meio de comunicação, que são muitas frases que parecem frases prontas, que está falando assim de autoajuda, de estímulo, mas não, cara, assim, a minha trajetória mostra isso, a trajetória do Thiago mostra isso, e é isso assim, eu acho que vocês têm que confiar no potencial de vocês e construir esse potencial. Não adianta achar que cai do céu, ou que é talento de nascimento, que vem do berço, não, cara. Você se prepara, você se constrói, você se molda para chegar a algum lugar. Acho que basicamente isso. Seja de Campos, de Cardoso, do Rio, de Londres, de Chapecó, da onde quer que seja, cara. Não é a cidade que vai indicar isso, é você. Então, assim, agora o segundo recado que eu gostaria que você desse para nós aí, para a gente finalizar, qual é, assim, o Cauê, o sucesso profissional que o Cauê hoje tem, o que você, desde 2007 até viver as suas realizações nos dias atuais, o que você fez que você daria como conselho para já os profissionais da sua área? Cara, vai acabar com mais do mesmo aquilo que eu falei, mas é isso, se prepare, confie no seu potencial e acho que tudo passa por estar preparado, porque as oportunidades são muito raras, cara. Nosso mercado cada vez mais está fechado. Quer dizer, não, acho que eu vou voltar atrás do que eu estava falando, vou destravar minha mente. Você é um exemplo disso, de que assim, o mercado, eu estou com a mente travada dentro do mercado muito do tradicional, que é o mercado que eu vivo, que é o mercado que eu comecei a minha profissão. Só que o mundo hoje, ele
é infinito, né? Assim, como eu te falei, é um clichê, tá falando, mas não, tipo, vocês aí que estão aí na faculdade de comunicação, claro que o sonho de todo mundo, de repente, é entrar numa Globo, num canal de televisão, enfim, mas as redes sociais, as mídias sociais, os canais alternativos, tudo mais aí, te apresentam um mundo que aquele processo de preparação que eu falei aqui, que eu tive, tanto no Jornal A Cidade, tanto que vindo Alberto Torres para o Goitacás de bike, sei lá o que e tudo mais, as pessoas podem fazer esse processo de preparação e de autolapidação com as mídias alternativas, podem construir impérios até com mídias alternativas, ganhar muito mais, ter alcance de repente muito maior, enfim. Acho que a oportunidade está aí para todos. Vai muito disso, a oportunidade está aí para todos. Todo mundo que é capaz, não vou vender ilusão, muitos do que vão achar que são capazes vão se frustrar, vão seguir por outro rumo, enfim, a vida futebol é dinâmico, a vida é dinâmica, mas você tem que ter em mente isso assim, que você escreve a tua própria trajetória, então, e as mídias alternativas que o Thiago está aí até para dar dica para vocês, te apresentam um mundo que na minha época eu não tinha. Na minha época eu tinha que ir mesmo ou para a cidade, ou para o Diário, ou para a Folha, ou para o Monitor Campista. Depois eu ia para a Globo, para a SBT, ou para a Band, sei lá o quê. Não tinha, não existia. Os jovens aí, o telefone tinha fio, entendeu? O mundo vai se modernizando, o mundo vai se modernizando e as oportunidades ficam cada vez mais ao alcance das pessoas. Mas a facilidade da criação de oportunidades muitas vezes gera o deslumbre, gera você às vezes achar que está mais preparado do que está. Enfim, ter toda essa preocupação é importante, mas é isso. Eu acho que cada um de nós vai escrever a nossa trajetória. Eu tenho convicção de que eu escrevi a minha com a ajuda de muita gente, ninguém faz nada sozinho, mas eu busquei pra caramba estar onde estou e vou buscar mais coisas, cara. Então é isso aí, galera. Quero agradecer você. Sim, eu Gago, tô aqui dando entrevista fanho, gripado. Cheguei 2 Copas do Mundo, qualquer um pode chegar. Exatamente, essa é a visão. Então, pessoal, esse foi mais um podcast para vocês. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo. Quero agradecer você por ter aceitado o convite, por nos dar o seu tempo, nos dar a honra da sua presença e compartilhar um pouco daquilo que você viveu conosco e também com a galera que nos assiste. Então é isso aí, espero que você curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, com familiares, envie esse vídeo aí para pessoas que talvez sonham e precisam começar de alguma maneira. Aqui está o exemplo de 2 pessoas que começou com aquilo que tinha e foram atrás do seu sucesso. Espero que vocês também possam ir atrás de vocês. Valeu? Obrigado pelo carinho. Tamo junto. Tamo junto. Quem quiser aí trocar ideia, é um prazer. Procura nas redes sociais. Sempre que tiver um tempinho, é um prazer. Manda um direct para ir lá. Manda lá que a gente faz. Próximo aqui a gente vai bota uma arrobazinha. A gente vai gravar um vídeo daqui a um ano só com pessoas que viram esse vídeo e se inspiraram. A gente vai fazer aqui na sala lotada, a gente vai trocar ideia. Boa. Isso aí, pessoal. Beijo, fique com Deus e até a próxima. Valeu!